Helena de Oliveira acendeu o último foguinho do seu fogão de 4 bocas, o mesmo que a acompanhava desde que se mudou para o pequeno apartamento alugado no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos. O cheiro de café forte, misturado ao do pão de queijo que tinha acabado de tirar do forno, era um consolo modesto para a dor que apertava seu peito como um nó. Seu pai, o Dr. Álvaro de Moraes, havia falecido na semana anterior. O Dr. Álvaro não era um pai comum. Ele era o epítome do barão do agronegócio paulista. Frio, implacável e absurdamente rico. Sua fortuna, construída sobre décadas de plantações de café, fazendas em Minas Gerais e um império imobiliário espalhado por São Paulo, era um peso lendário na família. Contudo, essa mesma fortuna ergueu um muro intransponível entre ele e sua única filha, Helena. Álvaro jamais perdoou Helena por ter se casado com João, um simples mestre de obras, e por ter abandonado o curso de Relações Internacionais para criar seu filho, Lucas, na simplicidade. Você trocou um futuro de poder por uma vida medíocre, ele havia bradado na última vez que se falaram há 15 anos. Desde então, Helena vivia sua vida pacata, trabalhando como costureira em casa para complementar sua pequena aposentadoria, contente com seu pequeno universo, que incluía o aconchego da Lapa e a vista da boemia carioca da sua janela. O verdadeiro problema de Helena não era a ausência do pai, mas a presença sufocante da ganância no coração de seu filho, Lucas. Aos 30 anos, Lucas era a antítese de sua mãe. Alto, de olhos ambiciosos e roupas sempre de marca, mesmo que muitas fossem réplicas compradas no Saara, ele via a vida de sua mãe não como uma escolha digna, mas como um fracasso financeiro. O falecimento do avô paterno, Dr. Álvaro, não o entristeceu. Pelo contrário, o acendeu. Para Lucas, a morte de Álvaro era a abertura de um cofre. Lucas, que nunca havia se interessado pelo avô enquanto ele estava vivo, agora passava todos os dias na mansão de Álvaro em Higienópolis, São Paulo. Ele havia se aproximado da ala da família Moraes que Helena evitava. Tios-avós mesquinhos e primos distantes que circulavam como abutres esperando a leitura do testamento. Helena o havia advertido. Lucas, não se humilhe por dinheiro. Seu avô nunca nos quis por perto. A senhora não entende, mãe. Lucas havia respondido com o tom de impaciência que se tornava cada vez mais frequente. Ele estava sentado no sofá velho da mãe, com o olhar fixo no celular, ignorando o prato de feijão com arroz que Helena tinha preparado com carinho. Isso não é sobre querer, é sobre merecer. Eu sou o único neto direto. Tenho o nome dele. É meu por direito. A palavra direito parecia carregar o veneno da arrogância que a riqueza alheia injetava em seu filho. Naquele sábado de manhã, Lucas ligou da capital paulista. Sua voz estava mais fria que o ar-condicionado de um escritório de luxo. Mãe, a leitura do testamento será na quarta-feira, às 4 da tarde. O advogado me pediu para ligar e dizer que sua presença é obrigatória. Ele anunciou, sem um único, como a senhora está? Ou, a senhora está sentindo falta do vovô. Helena respirou fundo, tentando afastar a dor da indiferença. Obrigatória, Lucas. Mas por quê? Eu não espero nada do meu pai. Houve um silêncio carregado. O tipo de silêncio que se forma antes de uma tempestade. Porque a senhora é a única herdeira legal, mãe. Mas vamos ser francos. A senhora não sabe o que fazer com esse tipo de dinheiro. Eu estive conversando com o Dr. Mário, o advogado, e com a tia Cláudia. O ideal é que a senhora me passe uma procuração antes da leitura. A xícara de café tremeu na mão de Helena. Uma procuração? Para quê, meu filho? Para gerenciar, mãe. É muita burocracia. São imóveis, ações, títulos no exterior. A senhora nem sabe o que é um fundo de investimento imobiliário. Com uma procuração, eu cuido de tudo, resolvo a papelada e a senhora recebe uma mesada gorda todo mês, aqui no Rio, sem dor de cabeça. A senhora pode até comprar aquela sua casa dos sonhos em Santa Teresa. A voz de Lucas tentava soar conciliadora, mas o cálculo frio por trás era transparente. Helena sentiu o peso do abandono se materializar. Não era apenas uma proposta.
Era a declaração de que ele a via como uma incapaz, um obstáculo a ser contornado. E o pior, ele já estava agindo como se a fortuna fosse dele. Eu vou estar lá na quarta-feira, Lucas, Helena disse, a voz surpreendentemente firme, contrastando com seu coração em pedaços. Eu mesma vou ouvir o que meu pai tem a dizer. O telefone desligou com um estalo seco, sem uma despedida. Lucas já estava longe, em seu mundo de cifras e cobiça. Helena ficou ali, com o pão de queijo esfriando na mesa. A dignidade simples da sua vida, as paredes descascadas que ela mesma pintava, a máquina de costura que a sustentava, a vista simples do rio que ela amava, contrastava de forma brutal com o brilho vazio que consumia seu filho. Lucas de Oliveira estava abandonando sua mãe por uma miragem de riqueza. Ele queria o dinheiro de Álvaro, e estava disposto a pagar o preço de sua própria alma por isso. Mas o que ele não sabia era que, apesar de simples, Helena de Oliveira não era burra. E o Dr. Álvaro, mesmo frio e distante, era um homem que, em vida, detestava ser manipulado. A quarta-feira chegaria em breve. A leitura do testamento seria em São Paulo, na opulenta e fria sala de reuniões do escritório Moraes em Associados. E a grande questão pairava no ar. O que o homem mais rico e calculista da família faria com sua fortuna? E por que a presença da filha que ele renegou era obrigatória? Helena desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã de quarta-feira. Ela havia vindo de ônibus do Rio para economizar, optando pelo transporte mais longo e desconfortável em vez de um voo. Não por necessidade extrema, mas por princípio. O dinheiro que tinha era honesto, ganho com o suor da costura, e a sabedoria de quem não gastava o que não tinha. No Rio, pegaram táxi até a rodoviária Novo Rio, e em São Paulo, um ônibus simples a deixou na porta do escritório Moraes em Associados. O contraste era chocante. A sala de espera do escritório, localizada em um dos arranha-céus mais luxuosos da Avenida Faria Lima, parecia um museu de arte contemporânea. O piso de mármore branco polido refletia a luz indireta das luminárias de design, e os sofás de couro pareciam absorver qualquer som, exceto a música clássica discreta que pairava no ar. Helena, em seu vestido de algodão cinza claro e sapatilhas confortáveis, parecia uma intrusa. Lucas já estava lá. Vestia um terno Armani impecável. O original desta vez, ele tinha certeza de que o avô pagaria por ele. E seu cabelo estava milimetricamente cortado. Ele não estava sozinho. Sentada ao seu lado estava Cláudia, a tia-avó de Lucas, irmã caçula de Álvaro, uma mulher magra e nervosa, com joias que brilhavam como faróis. Cláudia sempre odiou Helena por ser a única filha legítima do irmão. E Lucas sabia que a tia era uma aliada perfeita em seu jogo de manipulação. Lucas levantou-se, mas seu movimento foi mais de repreensão do que de acolhimento. Mãe, pelo amor de Deus. A senhora veio de ônibus? Não podia ter pego um táxi? E por que a senhora está vestida assim? Isso é a Faria Lima, não a Feira de São Cristóvão. Seu sussurro era cortante, carregado de vergonha. Helena o encarou, mantendo a calma que só a dignidade pode dar. Não preciso de táxi, Lucas. E o que importa é o que está dentro, não o tecido do meu vestido. Cláudia soltou uma risada seca e curta, cobrindo a boca com a mão enluvada. Ora, Helena, não seja ridícula. Estamos falando de milhões. Aparência é a primeira coisa que importa neste meio. Você já devia saber disso. Ela olhou Helena de cima a baixo, sua expressão destilando preconceito. Pelo menos se senta aqui, querida. Seu simples cheiro de café caseiro está um pouco fora de lugar. Helena ignorou Cláudia com uma serenidade que a desarmou. Ela se sentou em uma poltrona distante, pegando a bolsa de tecido que havia costurado, e esperou em silêncio. Mas membros da família chegaram. Primos distantes que Álvaro mal conhecia, mas que portavam sobrenomes pesados. Eles cumprimentaram Lucas com uma deferência exagerada e Helena com uma frieza polida, como se ela fosse uma funcionária esquecida. O assunto dominante era a herança, o valor das ações da fazenda, a mansão em Angra dos Reis. O nome de Helena mal era mencionado, exceto como um detalhe burocrático.
O doutor Mário Gouveia, o advogado de Álvaro por 40 anos, entrou na sala. Um homem de uns 70 anos com um rosto que parecia esculpido em mármore cinza. Ele tinha a autoridade de quem guarda segredos de império. "Boa tarde a todos", disse o advogado, sua voz baixa e profunda ecoando no silêncio. Ele abriu a pasta de couro e retirou um envelope de papel especial, selado com o lacre pessoal de Álvaro. "A leitura do testamento é um ato solene. Por favor, peço silêncio absoluto e respeito às últimas vontades do Dr. Álvaro de Moraes." Lucas, sentado na ponta da cadeira, mal respirava. Sua ganância parecia vibrar no ar. Ele já se imaginava assinando papéis, vendendo propriedades e assumindo o estilo de vida que sempre invejou. Ele olhou de esguelha para Helena, esperando que ela estivesse acanhada e intimidada, pronta para assinar qualquer procuração que ele lhe entregasse. O doutor Mário começou a ler as cláusulas iniciais, as disposições gerais, os legados menores. Pequenas somas foram distribuídas a funcionários de longa data e a instituições de caridade de São Paulo. Cláudia recebeu uma quantia substancial para manter o estilo de vida no bairro do Jardim América, e os primos foram contemplados com algumas ações. Finalmente, Mário chegou ao cerne do documento. Ele limpou a garganta. Agora, a disposição da integralidade do patrimônio restante, que inclui o controle acionário da Agromorais S.A., a residência principal em Higienópolis, a fazenda Três Marias em Minas e os fundos de investimento. Lucas se endireitou, a postura de um CEO pronto para assumir seu posto. Ele sorriu levemente, um sorriso de vitória antecipada, e olhou para a mãe, pronto para murmurar algo paternalista sobre como ele a cuidaria. O doutor Mário continuou, a voz grave e inabalável. O doutor Álvaro de Moraes, em plena posse de suas faculdades mentais, e em razão de um código de valores que sempre o guiou, determina que a herança principal seja destinada à sua única filha, Helena de Oliveira. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Cláudia soltou um ofego agudo, quase um chiado. Os primos começaram a murmurar incrédulos. Lucas, no entanto, foi o mais atingido. Seu rosto empalideceu, a cor fugindo de suas bochechas. Ele não podia acreditar. A fortuna não era dele. A fortuna era de Helena. De sua mãe, a costureira do vestido simples. Helena permaneceu imóvel, o choque entranhado em seu rosto. Ela não sentia euforia, apenas um vazio estranho. No entanto, o Dr. Mário fez uma pausa calculada, saboreando o drama. O Dr. Álvaro estabeleceu uma condição irrevogável para a posse dessa herança. Lucas recuperou a voz, seu desespero se transformando em agressividade. Uma condição? Que tipo de condição? Ele não pode fazer isso. Eu sou o único neto. Ele não pode beneficiar uma pessoa que ele renegou por 15 anos. Dr. Mário, isso é ilegal. O advogado ergueu a mão, silenciando Lucas com um olhar gélido. Seu avô sempre foi um homem de regras, meu jovem. E a condição é a seguinte: Helena de Oliveira só terá acesso à totalidade do patrimônio se, e somente se, ela permanecer solteira e sem qualquer dependente financeiro ou coabitante por um período de 6 meses após a leitura deste testamento. A bomba explodiu na sala. Lucas cambaleou, o sorriso de vitória transformado em uma máscara de horror. Helena, que vivia sozinha em seu pequeno apartamento na Lapa, era, tecnicamente, a única pessoa que poderia cumprir a condição. Lucas, que dependia financeiramente dela e coabitava em seu apartamento sempre que vinha ao Rio, e mais recentemente vinha morando com ela para tentar economizar para a vida de rico que ele esperava, estava automaticamente excluído. O Dr. Mário colocou os óculos e olhou diretamente para Lucas. Se a senhora Helena não cumprir a condição, ou se ela renunciar à herança, o patrimônio será integralmente doado a uma fundação de caridade com sede em Campinas, que o Dr. Álvaro fundou há 5 anos, sob a administração exclusiva do Conselho, o qual exclui todos os membros da família Moraes presentes nesta sala. Lucas estava em pé, tremendo de fúria e incredulidade. Ele tinha abandonado a mãe, se humilhado para a família,
por uma fortuna que agora dependia da simplicidade da vida de Helena. E para que ela a recebesse, ele precisava ser abandonado por ela. O advogado continuou, olhando severamente para Lucas. A cláusula é cristalina. Qualquer familiar que coabitar com a senhora Helena ou for sustentado por ela, anula a herança. O doutor Álvaro fez questão de enfatizar. Ele queria que a sua herança fosse para a pessoa que não precisava dela para viver, e não para aqueles que a cobiçavam. A humilhação de Lucas era total e pública. Ele havia desprezado a vida simples da mãe, e agora essa simplicidade era o único portal para a riqueza que ele tanto ansiava. O silêncio na sala de reuniões da Faria Lima havia se transformado em um burburinho venenoso. Lucas estava em estado de negação. Isto é uma piada, uma armadilha. A senhora não pode aceitar isso, mãe. Lucas gritou, virando-se para Helena. Sua voz estrondosa, antes cheia de autoridade forçada, agora ecoava o desespero de um predador que perdeu a presa. Pense bem, 6 meses. Meio ano. A senhora vai viver sozinha naquele muquifo no Rio, sem ter a mim para cuidar da senhora, só para provar a um velho morto que a senhora é digna? Que bobagem! É um insulto. Cláudia, a tia-avó, não perdeu tempo. Com seu colar de pérolas balançando ameaçadoramente, ela se dirigiu a Helena com um veneno que mal disfarçava a inveja. Helena, querida, você ouviu o advogado. Essa condição é patética. É a última brincadeira de mau gosto do Álvaro. Ele não queria que ninguém desfrutasse dessa fortuna. Se você aceitar, ele terá vencido. Passe essa procuração para o Lucas agora mesmo. Ele administra, você recebe um troco. E todos nós respiramos aliviados que o dinheiro não irá para alguma fundação de Campinas. A pressão sobre Helena era sufocante. Ela estava sendo atacada pela ganância de sua família e, pior, pela de seu próprio filho. O Dr. Mário assistia à cena com a calma de quem já vira esse filme centenas de vezes. Helena finalmente quebrou o silêncio levantando-se. Seus olhos, que antes refletiam apenas cansaço e tristeza, agora tinham um brilho de aço. Ela olhou primeiro para o filho. Sua decepção era uma dor física. Lucas, ela começou, sua voz suave, mas firme, cortando o caos. Eu não preciso provar nada ao seu avô. Eu provei a mim mesma quando escolhi uma vida simples e honesta. E não se preocupe com o meu muquifo na Lapa. É o meu lar. Foi lá que eu o criei, com o meu suor. Diferente de todos aqui, eu não preciso de herança para sobreviver. Ela se virou para Cláudia. E a condição do meu pai não é patética. É a única coisa justa que ele fez em relação ao dinheiro. Ele garantiu que a fortuna não seria usada para sustentar a cobiça de ninguém. E eu vou respeitá-la. Lucas avançou agarrando o braço da mãe. A senhora está me abandonando? Vai me jogar para fora de casa por causa de um capricho? Sou seu filho. A senhora vai me deixar sem teto em São Paulo só para herdar esse dinheiro? A acusação de abandono foi a facada mais profunda. Helena puxou o braço com a dor da traição evidente em seus olhos. Lucas, quem me abandonou foi você. Ela respondeu, a voz embargada, mas sem quebrar. Você me abandonou quando passou a me ver como um obstáculo, não como sua mãe. Você me abandonou quando se humilhou para seu avô, que nunca nos quis. Você me abandonou quando tentou me convencer a assinar papéis para gerenciar minha vida. Eu não estou te jogando fora. Eu estou definindo um limite. Você pode ir para onde quiser, fazer o que quiser, mas não pode mais morar no meu apartamento no Rio e depender de mim, ou a herança se anula. É uma regra, Lucas, e o dinheiro do seu avô fará muito mais bem nas mãos de uma fundação do que nas suas, se essa for a condição. A dor era pública. Lucas soltou uma risada histérica, virando-se para os primos. Estão vendo? A costureira ficou rica e me abandonou. Minha própria mãe. Ela prefere uma mansão em Higienópolis a mim. Os primos, aproveitando o show de horrores, murmuravam coisas como que cena degradante e não dá para esperar nada de gente simples. A humilhação de Lucas era intensa, mas a dor de Helena era ainda maior, porque era a dor de ver seu filho escolher o dinheiro em vez do respeito. Lucas pegou seu celular de última geração e ligou para alguém. É o seguinte,
Preciso que você venha me buscar no escritório do Dr. Mário. Não. O testamento é uma piada. A velha tem que ficar 6 meses sozinha, ou o dinheiro vai para uma fundação. Eu não tenho para onde ir. Preciso ficar por aqui para convencê-la a desistir. Sim, ela me chutou de casa. Ele estava encenando um drama, usando a história para forçar a piedade dos outros, e talvez a culpa de Helena. O Dr. Mário, que não suportava a falsidade, interveio com autoridade. Senhor Lucas, por favor, a senhora Helena está agindo dentro dos parâmetros legais e éticos. Se o senhor não tem onde ficar em São Paulo, sugiro que procure um hotel ou um amigo. A senhora Helena não é obrigada a sustentar um adulto de 30 anos que, a essa altura, deveria ter sua própria vida. Este escritório não é palco para teatro familiar. Lucas cerrou os punhos e, em um acesso de raiva impotente, fez a última jogada. Ele pegou uma caneta de ouro que estava na mesa, a caneta que Álvaro usava para assinar contratos milionários, e a atirou na parede com força, fazendo um estrondo seco. A senhora vai se arrepender, mãe. Eu vou para o apartamento do meu avô. A senhora pode ser a dona no papel, mas eu sou o único que tem o nome Moraes no RG. Eu vou achar uma brecha. Eu vou convencer a senhora a desistir, nem que seja pelo cansaço. Ele saiu da sala batendo a porta de vidro com tanta violência que todos se encolheram. Helena permaneceu parada, olhando para a porta que se fechava. Ela não chorou, mas seu corpo estava tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Ela havia acabado de cortar o laço com seu filho, e a dor era insuportável. Mas era um corte necessário. Ela havia escolhido sua dignidade e o propósito altruísta de seu pai, em vez da mesquinhez de Lucas. O Dr. Mário se aproximou. Senhora Helena, sinto muito por essa cena. Eu a conhecia desde criança. Seu pai era um homem complexo, mas muito observador. Ele fez o que achava justo. Helena suspirou, seu olhar perdido na vista de São Paulo. Justo, doutor? Ele me deu uma fortuna, mas me tirou meu filho. Ele me deu uma mansão e um império, mas me forçou a cortar o único laço de sangue que me restava. A humilhação tinha sido para Lucas, mas o sofrimento era para Helena. A rejeição pública e a vergonha de seu filho, a acusando de abandono, era o preço mais alto que ela já havia pago por uma decisão. Ela sabia, naquele momento, que os próximos 6 meses seriam a prova de fogo não da sua capacidade de ser rica, mas da sua capacidade de resistir à chantagem emocional. A vida simples, que antes era um refúgio, agora era uma armadura que ela teria que manter impecável. Helena estava de volta ao Rio de Janeiro. A viagem de ônibus de volta foi tão solitária quanto a de ida, mas o peso em seus ombros havia mudado. Não era mais a tristeza silenciosa de uma mãe ignorada, mas a tensão de uma mulher que acabara de traçar uma linha na areia. Ao entrar no seu apartamento na Lapa, ela sentiu um alívio paradoxal. O lugar era simples, mas era dela. E ali, ninguém lhe diria como se vestir ou o que cheirar. Na manhã seguinte, um pacote lacrado foi entregue pelo correio, vindo do escritório do Dr. Mário. Era uma carta, com o timbre formal do Moraes em Associados. Helena abriu, desconfiada. A carta continha uma cláusula anexa ao testamento que o Dr. Mário havia lido com pressa. Álvaro de Moraes, o homem que ela pensou ser apenas frio e distante, havia deixado uma última mensagem para ela, a única filha. A caneta que Lucas atirou na parede no dia anterior era a chave da reviravolta. A carta de Álvaro começava com a caligrafia elegante, mas trêmula, do pai. Helena, minha filha, se você está lendo isso, significa que você compareceu à leitura do testamento e, mais importante, que a cobiça de sua família, especialmente de Cláudia e de quem mais a acompanha, se manifestou na sala de reuniões. Eu sempre soube que você não precisava do meu dinheiro, Helena, mas eu também sabia que o meu dinheiro, nas mãos erradas, só criaria mais miséria de alma. O meu abandono foi, ironicamente, a minha forma de te proteger da podridão que me cercava. Eu precisava de alguém, fora do meu círculo, que eu soubesse que não me trairia pela ganância. E essa pessoa é você. Helena sentiu um nó na garganta. Ele a havia renegado, mas no fundo,
a havia escolhido. A carta continuava: a condição de 6 meses não é para testar a sua solidão. É para testar a sua força contra a chantagem emocional, especialmente de Lucas. Sei que ele tentará convencê-la a desistir, que ele a fará sentir culpa. Mas você precisa aguentar. Não por mim, mas por você. E pela dignidade da minha fortuna. O que ele não sabe é que, no meu cofre pessoal, na mansão em Higienópolis, há um segundo testamento, escrito à mão e registrado em cartório no Brás, que anula completamente o primeiro caso você não cumpra a condição, e ele vá diretamente para a Fundação de Campinas. Este segundo testamento possui uma cláusula secreta, destinada apenas a você e ao Dr. Mário. Helena sentiu o corpo gelar. Um segundo testamento? Ela leu a última parte, a grande revelação. A chave do cofre em Higienópolis, Helena, é uma caneta de ouro. Uma caneta que eu sempre tive em meu bolso. E se alguém tentou usá-la de forma violenta ou desrespeitosa no dia da leitura, essa pessoa não merece sequer a poeira que se acumula no meu império. Eu a deixei na sala de reuniões de propósito para ver o que aconteceria. Lucas, o seu filho, tentou pegá-la ou destruí-la. Se sim, você está liberada de qualquer culpa, Helena. Aquele objeto é mais do que ouro. É um símbolo do que ele pensa sobre o legado de uma vida. Se a caneta não foi tocada, você deve cumprir os 6 meses. Se ela foi usada em um ato de fúria, como eu temo, você pode acionar a cláusula de má-fé e anular o primeiro testamento. E aí sim a fundação recebe o dinheiro e você recebe a sua paz sem a culpa de abandonar seu filho. A fortuna não é sua. A paz sim. E isso, Helena, vale mais do que qualquer usina de café. Helena piscou. A caneta. Lucas a havia atirado na parede em um acesso de raiva. Ele não a queria como um objeto de valor sentimental, mas como um símbolo de poder. Seu pai havia montado um teste psicológico, uma armadilha perfeita para a ganância. O testamento principal era uma isca para o ego e a cobiça de todos. O verdadeiro legado era a paz de Helena. Ela pegou o telefone, as mãos ainda tremendo. Ligou para o Dr. Mário, que atendeu prontamente. Doutor, a caneta. O Lucas a atirou na parede. Quebrou algo? O Dr. Mário suspirou, um som de alívio. Senhora Helena, eu a recolhi. A ponta está danificada e a caneta tem uma marca na lateral. Ele a usou em um ato de má-fé contra a memória do seu pai. Eu suspeitava que o seu pai faria algo assim. A cláusula secreta está ativada, senhora Helena. A herança vai para a Fundação de Campinas, e o senhor Lucas não terá direito a absolutamente nada. E eu, doutor? A senhora recebe a sua liberdade, senhora Helena. E como um pedido de desculpas, seu pai deixou um fundo de investimento em seu nome, separado da herança principal, para garantir seu conforto pelo resto de sua vida. Uma quantia modesta, mas mais do que suficiente para a senhora morar onde quiser, sem nunca mais precisar costurar para sobreviver. Ele a chamou de Fundo Dignidade. Além disso, a sua casa na Lapa foi quitada por ele, há uma semana. Ele fez isso antes de morrer. Helena estava em choque. Seu pai não a havia abandonado. Ele a havia libertado. Ele não a tinha deixado rica, mas a havia deixado livre e segura, protegendo-a de seu próprio filho. Ela sentiu uma paz que não sentia há anos. Não havia necessidade de cumprir os 6 meses de provação. Não havia necessidade de ter um império. Havia apenas a necessidade de se reerguer, com a certeza de que a verdade havia prevalecido. Lucas ligou mais tarde, da mansão de Higienópolis. Sua voz agora era de súplica calculada. Mãe, eu sei que a senhora está brava, mas estou aqui, na mansão do vovô. É enorme. Não me deixe na rua, mãe. Diga que eu posso ficar com a senhora por apenas uma semana para pensar na vida. Eu prometo que vou arranjar um emprego. Não me force a ir para a rua, mãe. A senhora sabe que eu dependo da senhora. Helena respirou fundo. Não era mais a mãe culpada, mas a mulher que havia escolhido sua paz. Lucas, a herança não é mais minha. Ela foi para a Fundação de Campinas. Você foi para a mansão do seu avô, mas eu estou em minha casa, na Lapa,
quitada, segura e sem dependentes. A única pessoa que precisa pensar na vida é você. E você está por sua conta. Lucas gritou algo ininteligível ao telefone. Helena o ouviu, mas não sentiu dor. A verdade tinha o peso da rocha e o alívio da água. Se você também está torcendo por Helena, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando, e a superação dela será ainda mais emocionante. Com a notícia de que estava financeiramente segura e, mais importante, emocionalmente livre, Helena iniciou a primeira fase de sua superação, a aceitação da nova realidade. A dor pelo abandono de Lucas não desapareceu, mas perdeu a ponta cortante da culpa. Ele não era mais um dependente. Ele era uma escolha ruim que precisava enfrentar as consequências. O fundo dignidade deixado por Álvaro não era uma fortuna, mas era o suficiente para garantir uma renda mensal que superava em muito o que ela ganhava com a costura. A casa na Lapa estava quitada. Helena percebeu que a verdadeira herança não era o império, mas o tempo e a paz que ela agora possuía. Sua primeira decisão foi radical, mas necessária. A mudança de cenário. Por mais que amasse o Rio, a Lapa, para ela, estava infestada de lembranças de Lucas. Do Lucas criança e do Lucas adulto e ingrato. Ela precisava de um lugar que fosse só dela, um novo começo. Ligou para o Dr. Mário e, com a ajuda dele, começou a pesquisar imóveis em Minas Gerais, o estado onde seu pai, paradoxalmente, havia construído seu primeiro império e onde Helena havia passado breves e felizes verões da infância. Ela não queria a Fazenda Três Marias, que agora pertencia à fundação, mas sim uma casa pequena, com história, longe do burburinho e da ostentação de São Paulo. Encontrou um sobrado charmoso e antigo em Ouro Preto, na região histórica, com uma fachada de azulejos coloniais e uma vista deslumbrante das igrejas barrocas. Era simples, rústico e acolhedor. O preço era razoável, e ela podia pagar à vista com o fundo dignidade, reservando o resto para viver com tranquilidade. 3 semanas após a leitura do testamento, Helena vendeu a maioria dos móveis antigos do apartamento da Lapa, encaixotou os livros e a máquina de costura e se mudou. A mudança foi simbólica. Ao deixar a cidade que a havia oprimido, emocionalmente, e a acolhido, em termos de moradia, ela estava fechando um capítulo. Em Ouro Preto, a vida de Helena ganhou um ritmo novo, cadenciado pelo tilintar dos bondes e pelos sinos das igrejas. Ela redescobriu seu amor por bordado, uma paixão que a costura sob encomenda havia sufocado. Em vez de consertar bainhas e fazer ajustes apressados, ela começou a criar peças de arte têxtil inspiradas nos detalhes arquitetônicos da cidade, nos anjos de Aleijadinho e nas cores das montanhas. A primeira vitória veio de forma inesperada. Em uma tarde, enquanto tomava café na Praça Tiradentes, conheceu Dona Zuleika, a proprietária de uma das lojinhas de artesanato mais tradicionais da cidade. Dona Zuleika, uma senhora calorosa com um sotaque mineiro carregado, encantou-se com o bordado de Helena, um intrincado desenho de Nossa Senhora do Pilar. Minha filha, isso não é costura, é poesia em tecido, Zuleika disse, apertando a mão de Helena. Você tem que expor isso. As turistas, as ricas de Belo Horizonte que vêm aqui, elas amam peças únicas. Eu dou um espaço para você. Vende sem comissão por 1 mês. Eu quero ver você brilhar. Helena aceitou, hesitante. Vender sua arte por prazer, e não por necessidade, era uma sensação estranha. Em menos de 2 semanas, suas peças esgotaram. O fundo dignidade lhe deu a segurança para ser uma artista, e não uma operária. Enquanto a vida de Helena florescia, a de Lucas em São Paulo desmoronava. Ele havia perdido o chão. Acreditando-se dono da mansão de Higienópolis, ele deu festas caras, trocou o carro e acumulou dívidas em restaurantes da Vila Olímpia, esperando o momento em que convenceria a mãe a desistir. O golpe veio do Dr. Mário, que executou a transferência total do patrimônio para a fundação. Lucas foi notificado por um oficial de justiça no meio de uma festa ruidosa na mansão. A ordem de despejo era imediata.
O cofre de Álvaro foi aberto na presença do conselho da fundação. Lucas, que estava presente, viu a caneta de ouro intacta e a cópia do Segundo Testamento que ele, em sua ganância cega, jamais imaginou que existia. Ele percebeu que a fúria do dia da leitura não havia sido apenas um chilique, mas a destruição de seu próprio futuro. Lucas teve que voltar para o Rio. Sem dinheiro, ele não tinha para onde ir. Ele ligou para Helena desta vez, implorando: "Mãe, eu voltei para o Rio. Por favor. Eu estou no hotel na Glória e o cartão foi recusado. Eu não tenho onde cair morto. Pelo menos me deixa dormir no apartamento da Lapa, só por uma noite. Pelo amor de Deus, eu sou seu filho." A voz dele estava quebrada, mas Helena percebeu que era a dor do ego ferido, e não a dor do arrependimento. Helena, no aconchego de seu sobrado em Ouro Preto, observando o pôr do sol laranja sobre as montanhas, respondeu com a voz tranquila de quem não tinha mais medo de ser firme: "Lucas, o apartamento da Lapa é meu, mas não é mais a minha casa. Eu moro em Minas, e eu não tenho dependentes financeiros. Você tem 30 anos e é saudável. Meu pai me deu liberdade, e você precisa encontrar a sua. Não me ligue mais para pedir dinheiro ou moradia. Ligue para me perguntar como eu estou. Quando você fizer isso, teremos algo para conversar. Até lá você está por sua conta." Ao desligar, Helena sentiu a dor, mas também a força de ter escolhido a si mesma. Sua superação inicial não foi sobre o dinheiro do pai, mas sobre a coragem de dizer não ao filho. Ela havia se mudado da Lapa para Ouro Preto, mas, de fato, ela havia se mudado da sombra para a luz. 8 meses se passaram desde que Helena se mudou para Ouro Preto. Ela havia trocado a tensão e a pressa da vida carioca pela calma e pela beleza mineira. A transformação era visível não só em seu semblante, que havia perdido o ar de preocupação crônica, mas também em seu trabalho. Seus bordados artísticos, que ela assinava com o nome de Helena de Moraes, reivindicando seu sobrenome de solteira, que simbolizava a liberdade de seu pai e não o dinheiro, tornaram-se um sucesso discreto, mas significativo. A lojinha de Dona Zuleika na Praça Tiradentes não era mais o único ponto de venda. Helena tinha aberto um pequeno ateliê, na Rua Direita, onde dava workshops de bordado com foco em arte sacra e iconografia barroca para turistas e moradoras locais. O sucesso financeiro era mínimo, mas o crescimento emocional era enorme. Pela primeira vez em décadas, Helena se sentia relevante não pelo que fazia pelos outros, costurar para sobreviver, cuidar de um filho ingrato, mas pelo que fazia por si mesma, criar, ensinar, inspirar. Ela havia substituído a função de mãe mártir pela de artista independente. Sua visão de mundo mudou completamente. Antes, ela valorizava a segurança na simplicidade e temia o brilho da riqueza. Agora, ela entendia que nem a simplicidade extrema nem a riqueza extrema eram os inimigos, mas sim a dependência e a ganância. Ela tinha a segurança financeira do Fundo Dignidade, para não se preocupar com contas, mas escolheu trabalhar para sentir o calor do propósito. Em um de seus workshops, conheceu o professor Eduardo Santos, um historiador da arte da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, especialista em arte barroca. Eduardo era viúvo, da mesma faixa etária de Helena, e tinha a mesma serenidade que ela havia cultivado. Eles se conectaram pela paixão em comum pela história de Minas e pela arte. Eduardo não estava interessado em seu sobrenome ou em seu passado. Ele a via como Helena, a bordadeira talentosa que conseguia capturar a alma dos anjos de pedra com linha e agulha. Eles começaram a passar tempo juntos, visitando igrejas históricas, subindo as ladeiras de Ouro Preto e tomando o famoso café mineiro. Era um relacionamento baseado em respeito mútuo, conversas profundas e o prazer de compartilhar a beleza. A evolução de Helena não passou despercebida por aqueles em São Paulo que a observavam. Cláudia, a tia-avó, ainda estava furiosa por ter perdido a fortuna para a Fundação de Campinas e regularmente ligava para o Dr. Mário na tentativa de encontrar alguma brecha legal. Mário, por sua vez, monitorava discretamente a vida de Helena e sorria com as notícias. Lucas, no entanto,
Vivia o inferno de sua própria criação. De volta ao Rio, ele havia se tornado um sem-teto com grife, vagando entre favores de antigos amigos e hotéis de baixo custo que conseguia pagar por poucos dias, esgotando rapidamente o pouco dinheiro que lhe restava. Ele havia perdido o apartamento na Lapa, que Helena alugou depositando os rendimentos em uma conta de poupança em nome da fundação, a dignidade e, o mais importante, a autoconfiança. Sua ganância não o havia feito rico, o havia feito miserável. Ele tentou visitar a mãe em Ouro Preto. Chegou de ônibus, maltrapilho, e a encontrou em seu ateliê, rodeada de alunas, rindo com o professor Eduardo. A cena o atingiu como um choque. Sua mãe estava feliz, bem-sucedida, e tinha um homem digno ao seu lado. A costureira pobre havia se transformado em uma figura respeitada na cidade histórica. Lucas invadiu o ateliê, ignorando as alunas e Eduardo. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu não tenho onde ficar. Eu juro que eu mudo. Eu achei que o dinheiro do vovô ia ser meu, eu errei. Eu fui ganancioso, mas sou seu filho. A senhora está feliz. A senhora tem um namoradinho. A senhora tem tudo. E eu? Eu não tenho nada. Ele desabou em lágrimas. Mas desta vez, as lágrimas eram de autopiedade, não de verdadeiro remorso. Helena, fortalecida por 8 meses de paz e autodescoberta, encarou Lucas com uma firmeza que a velha Helena não teria. Você não está feliz por mim, Lucas. Você está com raiva de si mesmo. Você não perdeu nada, você se recusou a ganhar. E eu não tenho um namoradinho. Eu tenho um amigo, um companheiro que me respeita. E sim, eu tenho tudo, porque eu tenho paz e dignidade. E isso, meu filho, ninguém pode me tirar. Você não pode morar aqui. Se você quer ajuda, eu pago um curso profissionalizante para você em Contagem. Você vai ter um quarto, comida e uma chance de recomeçar. Mas você vai trabalhar. E você vai morar em Contagem, não aqui. Esta casa não é um abrigo para a sua irresponsabilidade. Pela primeira vez, Lucas hesitou. A oferta não era de dinheiro fácil, mas de trabalho árduo e recomeço. Era o que ele menos queria, mas era a única ponte para fora do abismo. A transformação de Helena estava completa. Ela não era mais definida por seu papel de mãe ou filha, mas por suas escolhas e sua arte. Ela havia se libertado da sombra da ganância do filho, usando a liberdade dada pelo pai. O crescimento era visível. A costureira da Lapa era agora a artista e professora respeitada de Ouro Preto. O clímax não aconteceu em um tribunal ou em uma sala de reuniões, mas no ateliê de Helena em Ouro Preto, em um final de tarde cinzento, quase 1 ano e meio após a morte de Álvaro de Moraes. Lucas havia aceito a proposta da mãe de fazer um curso profissionalizante em Contagem, não por desejo de se redimir, mas por absoluta falta de opção. Ele precisava de um teto, comida, e secretamente esperava que, ao se mostrar esforçado, Helena cedesse e o trouxesse de volta para o aconchego de sua vida. Mas o trabalho era duro, e Lucas não estava acostumado. Sua arrogância e senso de direito inerente o impediam de se submeter à hierarquia e ao esforço. Ele via o curso técnico como uma punição, não como uma oportunidade. Em 3 meses, ele desistiu, alegando que o curso era abaixo de sua capacidade. Sem o curso, ele perdeu o alojamento. Sem dinheiro e consumido pela inveja, ele fez a única coisa que lhe restava: a chantagem emocional final. Lucas viajou para Ouro Preto. Chegou ao ateliê de Helena quando ela e Eduardo estavam fechando as portas. Ele estava visivelmente mal, magro, com roupas amassadas e os olhos fundos. A visão de Eduardo ao lado da mãe o encheu de uma fúria sombria. "Então é isso, mãe!" Lucas gritou empurrando a porta. "A senhora me joga em um alojamento de péssimo nível em Contagem, me força a trabalhar, e a senhora fica aqui, bordando flores com seu namoradinho historiador? A senhora não tem vergonha? A senhora trocou seu próprio filho por uma vida de dondoca em Minas Gerais." Eduardo deu um passo à frente, mas Helena o segurou no braço. Ela sabia que precisava enfrentar o filho sozinha, pela última vez. "Não, Lucas," Helena disse, a voz calma. "Eu não te troquei. Eu te dei uma chance de crescer, e você a jogou fora.
Eu escolhi minha paz. E você invadiu meu espaço. Você não é bem-vindo aqui. Lucas estava em um frenesi de desespero e raiva. O que o vovô diria se me visse assim? A costureira do vestido simples está feliz. E o herdeiro legítimo está na sarjeta. A senhora é a culpada por eu estar na miséria. Ele viu o objeto de sua fúria. Um tear de madeira rústico que Helena usava para suas peças mais caras. Em um acesso de ódio, Lucas pegou um cinzel de bordado. E antes que Helena pudesse reagir, ele o atirou contra o tear, rasgando o tecido e quebrando parte da estrutura. É isso que a senhora merece. É isso que o dinheiro faz com as pessoas. Ele berrou. O ato de destruição foi o ponto de virada definitivo. Não era mais apenas ganância ou chantagem. Era violência e desrespeito explícito ao trabalho e à paz da mãe. Helena não gritou. Seu corpo enrijeceu, e uma frieza de aço tomou conta de seu rosto. Ela deu um passo em direção ao filho, e sua voz, embora baixa, era cortante como vidro. Você atravessou a linha, Lucas. Seu avô te deu uma caneta de ouro para assinar a sua sorte, e você a atirou na parede. Eu te dei um recomeço em Contagem, e você o destruiu. Agora, você destruiu o meu trabalho, e eu vou te mostrar a consequência da sua ganância e da sua violência. Ela se virou para Eduardo com um olhar de desculpas e determinação. Eduardo, por favor, ligue para a polícia militar. Denuncie a invasão e o vandalismo. E, por favor, ligue para o Dr. Mário em São Paulo. Diga que estou ativando a cláusula do cofre. Lucas parou pálido. Que cláusula? Que cofre? Mãe, do que a senhora está falando? Helena pegou uma pequena caixa de madeira que estava escondida no armário. A mesma caixa que ela havia trazido do Rio. Ela abriu e tirou um envelope selado e uma chave de cobre antiga. Quando o Dr. Mário ativou a cláusula da caneta de ouro, a herança foi para a Fundação de Campinas. Mas havia uma última determinação do seu avô, Lucas. Uma que ele me deu na única vez que nos encontramos secretamente em Belo Horizonte, pouco antes de ele morrer. Ele sabia que você era assim. Ele previu este exato momento. Helena abriu o envelope e leu, a voz firme e inabalável. Se após a leitura do testamento, Lucas de Oliveira, em um período de até 2 anos, cometer qualquer ato de violência, vandalismo ou tentativa de chantagem física ou moral contra a vida, a moradia ou o patrimônio de Helena de Oliveira, o Fundo Dignidade, que está em nome de Helena, será imediatamente transferido para a administração da fundação. E o valor da apólice de seguro de vida que eu mantinha em nome dele, Lucas de Oliveira, será doado à fundação que ele mais desprezou, a Fundação de Apoio a Mães Abandonadas de Ribeirão Preto. O choque de Lucas era total. O seu pai não apenas o havia deserdado, mas havia construído uma armadilha legal para punir sua maldade. O Fundo Dignidade, a única segurança de Helena, também estava em jogo. Mas o ato de vandalismo de Lucas havia ativado a cláusula de punição, garantindo que ele não recebesse nem a herança, nem a apólice de seguro que ele mal sabia que existia. Ele não havia apenas destruído o tear. Ele havia destruído a última chance de seu próprio futuro. O vovô não faria isso. Ele me amava. Lucas gritou, mas sua voz não tinha convicção. Seu avô não amava sua ganância, Lucas. E ele fez isso. Helena respondeu, fria. Você acabou de perder tudo, de novo. Não pela minha vontade, mas pelas suas próprias mãos. A chegada da polícia militar, alertada por Eduardo, interrompeu a cena. Lucas, cambaleando, foi levado algemado. A humilhação de Lucas era a justiça de Helena, a vingança emocional que não precisava de sua ação direta. Seu pai havia lutado por ela, mesmo depois de morto, protegendo-a da pessoa que ele sabia que seria a mais perigosa, seu próprio filho, consumido pela cobiça. Helena observou a viatura da polícia militar se afastar nas ladeiras de Ouro Preto, levando Lucas. Não havia triunfo em seu olhar, apenas a exaustão de uma guerra finalmente encerrada. A dor de ver seu filho descer a esse nível era imensa, mas a justiça, dolorosa como era, estava feita. Lucas seria processado por vandalismo e invasão de propriedade.
o que o forçaria a confrontar a realidade de suas escolhas. O Dr. Mário, contatado imediatamente, confirmou o óbito financeiro de Lucas. O Fundo Dignidade de Helena foi mantido por Mário até a resolução do processo, mas a apólice de seguro de vida de Lucas, um valor considerável que Álvaro havia garantido para o neto, com a cláusula punitiva, foi transferida integralmente para a Fundação de Apoio a Mães Abandonadas de Ribeirão Preto. Era a ironia final e perfeita de Álvaro. A ganância de Lucas estava agora financiando o apoio a mulheres que, como Helena, haviam sido negligenciadas em algum momento, mas que tinham a decência de cuidar de si mesmas. Helena não se sentiu vingada, mas sim liberta. A necessidade de punir Lucas não era dela. O universo e a astúcia de seu pai já haviam se encarregado disso. A dor da perda do filho havia se transformado em luto pela pessoa que ele poderia ter sido. Eduardo a abraçou, com a gentileza e o respeito que ele sempre demonstrava. Você agiu com uma força que eu nunca vi. Você deu a ele a única coisa que ele não podia comprar: a verdade. A resolução para Helena não foi a posse de uma fortuna, mas o reconhecimento de seu valor e a paz em seu coração. O sobrado em Ouro Preto não era mais apenas uma casa, era seu porto seguro. Com o apoio de Eduardo, ela consertou o tear destruído, transformando o incidente em uma inspiração para uma nova série de bordados chamada As Marcas da Força. Seu ateliê floresceu. Helena tornou-se uma figura de destaque na comunidade artística de Minas Gerais, conhecida por seu trabalho detalhado e a profundidade emocional de suas peças. Ela usou parte dos recursos do Fundo Dignidade para criar uma bolsa de estudos em sua homenagem na UFOP, destinada a jovens mulheres de baixa renda interessadas em artes têxteis. Ela estava finalmente investindo no que importava: dignidade e propósito. Um mês depois do incidente, Helena recebeu uma carta da Fundação de Ribeirão Preto. A presidente, uma mulher chamada Cecília, a parabenizou pela coragem e a convidou para ser patrona da instituição. Helena foi a Ribeirão Preto. Ela viu a fundação que Lucas, indiretamente, estava ajudando a financiar. Eram dezenas de mulheres, mães solteiras e abandonadas, recebendo apoio psicológico, profissionalizante e, o mais importante, esperança. A fortuna de Álvaro, que Lucas tanto cobiçava, não havia ido para a caridade genérica, mas para uma causa que ecoava a luta silenciosa de Helena por dignidade. Cecília lhe disse algo que selou a paz de Helena. Seu pai, o Dr. Álvaro, costumava vir aqui, em segredo. Ele falava de uma filha que ele havia renegado e de um neto que ele temia. Ele investiu na fundação por anos, dizendo que o dinheiro dele não podia cair nas mãos de quem não soubesse valorizar a luta de uma mulher. Helena chorou, mas pela primeira vez eram lágrimas de gratidão por seu pai. Álvaro não a havia amado abertamente, mas a havia defendido ferozmente. O testamento não era sobre dinheiro, era sobre um pai, no leito de morte, protegendo a única coisa que realmente importava para ele: a dignidade de sua filha. Ao retornar a Ouro Preto, Helena se sentiu completa. Ela estava em um relacionamento maduro e respeitoso com Eduardo, que a via como uma igual. Sua arte a sustentava e a inspirava. Sua vida tinha propósito, significado e um senso de comunidade. A dor pelo filho persistia, mas estava envolta na certeza de que ela havia feito a coisa certa. Ela não era uma herdeira bilionária, mas era uma mulher rica em autoconhecimento, respeito e amor. A justiça tinha se manifestado não como vingança, mas como a resolução do conflito interno. Ela não precisava mais do dinheiro de Álvaro, pois tinha encontrado sua própria riqueza. O tempo em Minas Gerais corre em um ritmo diferente. 5 anos haviam se desdobrado lentamente sobre as montanhas e as igrejas barrocas de Ouro Preto. Helena de Oliveira, ou agora, formalmente, Helena de Moraes Santos, não era mais apenas a bordadeira do sobrado na rua direita. Ela se tornara uma instituição. Seu ateliê expandiu-se e se transformou no Instituto de Artes Têxteis Dona Helena, um centro cultural vibrante, instalado em um casarão colonial restaurado com o apoio da Prefeitura de Ouro Preto e, ironicamente,
com parte dos rendimentos do Fundo Dignidade que seu pai lhe deixara para manter a segurança. Ela o administrava com Eduardo, agora seu marido, que havia se aposentado da UFOP para dedicar-se à catalogação de arte sacra e à história do Instituto. Helena era uma força criativa. Seus bordados, que misturavam técnicas tradicionais com a crítica social implícita na dualidade entre pobreza e riqueza, foram expostos em galerias no bairro dos Jardins, em São Paulo, e em Lisboa. A imprensa a chamava de a artista da dignidade, uma homenagem ao fundo que lhe dera liberdade. Ela tinha conquistado com seu talento e coragem o respeito que o dinheiro do pai jamais poderia ter comprado. O aprendizado duradouro de Helena era que o abandono de seu pai a havia protegido da ganância, e o abandono de seu filho a havia libertado. Ela havia trocado a dor do abandono pela plenitude da autonomia. A Fundação de Apoio a Mães Abandonadas em Ribeirão Preto, financiada pelo dinheiro que Lucas perdera, prosperou. Helena era uma patrona ativa e via no sucesso da fundação o verdadeiro legado de seu pai. Álvaro de Moraes não era um pai amoroso, mas era um homem que, no final, valorizou a honestidade de caráter acima de qualquer título. E Lucas? A lei o obrigou a cumprir serviço comunitário e a pagar os danos ao ateliê da mãe, o que foi feito com grande dificuldade. Sem o apoio financeiro da mãe ou a herança do avô, ele foi forçado a encarar a realidade do trabalho. Ele não era mais o jovem de ternos de grife, mas um homem que aceitava empregos temporários em Belo Horizonte, alternando entre a estocagem de supermercado e o atendimento em telemarketing. O destino de Lucas era a antítese do de Helena. Ele não era pobre em dinheiro, mas em espírito. A ganância o havia tornado um adulto incapaz de construir algo por conta própria. Ele tinha a vida, a saúde e a capacidade de trabalhar, mas lhe faltava a dignidade. A única comunicação ocorreu há 2 anos. No aniversário de 35 anos de Lucas, Helena recebeu uma mensagem curta e formal, sem destinatário. Mãe, parabéns pela sua exposição. Eu vi nas notícias. Estou trabalhando em BH. Não se preocupe. Feliz aniversário de casamento para a senhora e Eduardo. Não havia pedido de dinheiro, nem desculpas elaboradas. Era um reconhecimento frio, mas sincero, de sua felicidade. Helena não respondeu com a oferta de dinheiro, mas com a verdade. Obrigada, Lucas. Fico feliz que você esteja trabalhando. Saiba que eu te perdoo. Mas perdoar não significa permitir que a irresponsabilidade continue. O seu lugar está onde você constrói o seu futuro, não onde você se esconde no meu passado. Essa foi a última palavra entre eles. Helena entendeu que a paz de ambos dependia da distância e do limite. No outono daquele ano, Helena foi convidada para uma cerimônia em São Paulo. O Dr. Mário Gouveia estava sendo homenageado por 50 anos de carreira. Ela aceitou. Ao chegar ao arranha-céu na Faria Lima, Helena não estava em um vestido de algodão e sapatilhas. Ela usava um elegante terno de linho cru, feito sob medida por uma costureira de ouro preto, sua antiga aluna, e portava uma postura de confiança inabalável. Ela era a doutora Helena de Moraes Santos, artista e patrona. Cláudia, a tia-avó, agora envelhecida e ainda amarga por ter perdido a herança, estava lá. Ela a viu atravessar o salão e não conseguiu sustentar o olhar. O veneno de Cláudia havia se dissipado diante do sucesso inegável de Helena. Durante o coquetel, Mário se aproximou de Helena. Helena, você está deslumbrante. Seu pai estaria orgulhoso. Ele me deu um presente, Mário. Não foi a fortuna, mas a chance de descobrir minha própria força. Ela respondeu com um sorriso sereno. A verdadeira virada de Helena foi a aceitação de que o dinheiro de Álvaro, ao ir para a caridade, havia cumprido o propósito mais nobre, libertando-a da obrigação de ser a guardiã de um império. Ela não era rica no papel, mas sua vida era infinitamente mais valiosa do que a de qualquer membro da família Moraes, que continuava a se debater em sua própria ganância. Ela não precisava de milhões para se sentir digna. Ela precisava apenas de uma linha, uma agulha e a coragem de dizer não à dependência. E com isso, ela construiu não uma fortuna, mas um legado.
O Instituto de Artes Têxteis Dona Helena, em Ouro Preto, era um testemunho silencioso de que a dignidade e o propósito valiam mais do que qualquer fortuna em terras e ações. A vida de Helena de Moraes Santos era a prova viva da máxima de seu pai. O dinheiro só serve para multiplicar o que já está no coração. No caso dele, a desconfiança. No caso de Lucas, a ganância. E no caso de Helena, a integridade. A costureira simples da Lapa, que foi envergonhada por seu filho na Faria Lima, agora recebia em seu instituto estudantes de arte de todo o país, compartilhando não apenas técnicas de bordado, mas a filosofia de vida que havia salvado sua alma. A maior riqueza é a autonomia. Naquela manhã de primavera, Helena estava em seu escritório, revisando os esboços de sua próxima exposição, uma homenagem às mulheres de Minas, com peças que celebravam a resistência e a força feminina. Eduardo entrou, trazendo 2 xícaras de café coado na hora. "O que a senhora está pensando?" ele perguntou com o carinho que se forja em anos de companheirismo honesto. Helena sorriu, segurando a xícara que, apesar de mais elegante, ainda a lembrava daquelas manhãs solitárias no Rio. "Estou pensando que perdi um filho por causa da ganância, mas ganhei um pai que me libertou. E ganhei um marido, uma arte e um propósito que valem muito mais." Ela estendeu a mão e Eduardo a segurou. Eles haviam construído um império de respeito e afeto nas ladeiras de Ouro Preto, longe do brilho frio e destrutivo do Império de Álvaro em São Paulo. O que havia se perdido, a relação com Lucas, se transformou no que havia se ganhado: a liberdade, o amor, a arte. A história de Helena não terminou com um final de conto de fadas, onde o filho pródigo volta e se arrepende. Terminou com a verdade. Lucas, até aquele momento, não havia demonstrado a mudança sincera de caráter necessária para reatar. E Helena não podia mais se permitir ser a tábua de salvação de sua irresponsabilidade. O perdão estava dado, mas o limite era inegociável. Ela olhou pela janela. A vista das telhas coloniais de Ouro Preto era a sua paisagem favorita no mundo. Ela havia se mudado da sombra para a luz, e o brilho do sol em Minas Gerais era infinitamente mais caloroso do que o brilho do mármore frio de Higienópolis. Ela pegou um broche de prata, um presente de Eduardo, com o desenho de um anjo barroco, e o prendeu em seu blazer. Um pequeno detalhe que simbolizava a beleza que ela havia encontrado na vida simples e merecida. A fortuna de Álvaro de Moraes sustentava o bem, longe das mãos gananciosas da família. O legado de Helena era o seu instituto, a sua arte e a sua coragem. E era, de longe, o legado mais duradouro. Se você acompanhou a jornada de Helena de Oliveira, a costureira do Rio que se tornou a artista e patrona de Minas Gerais, e se emocionou com sua luta por dignidade contra a ganância do próprio filho, eu só tenho a agradecer. Obrigada por ficar conosco até o último bloco desta narrativa de 10.000 palavras. Sua presença aqui significa muito para o nosso canal. Agora eu preciso de você. Curta. Se você sentiu a força e a determinação de Helena, deixe o seu like. Comente. Qual foi o momento mais chocante da história para você? Você acha que Helena deveria ter perdoado Lucas e o deixado morar com ela? Deixe sua opinião e diga de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo. Inscreva-se. Para não perder nenhuma das nossas histórias de família, superação e reviravoltas de destino, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Sugestão de temas para o próximo vídeo. Sugira nos comentários qual conflito familiar intenso você gostaria de ver em nossa próxima história. 1. Traição e herança. O marido descobre que a esposa está roubando dinheiro de sua empresa para sustentar a família de origem, mais rica. 2. Inveja e crime. A irmã tenta sabotar o casamento da outra por pura inveja social, mas acaba revelando um segredo sombrio. 3. Abuso de poder. O chefe de uma multinacional, pai de família, é desmascarado pela secretária, que revela a ele ser sua filha bastarda. Muito obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Com amor e respeito, até a próxima história.